Os Vingadores. O maior time de super-heróis da Marvel, formado por uma mistura de poder, tecnologia e até um toque de magia. Mas antes de começar o vídeo, se não for inscrito, já se inscreve no canal, e vamos para o vídeo. Eles começaram com um grupo peculiar: Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão América, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, cada um com habilidades e personalidades únicas, mas com uma missão em comum: salvar o mundo ou o universo, se preciso. Mas como esse time improvável nasceu? E qual o destino deles? Os Vingadores surgiram no universo Marvel nos quadrinhos em 1963, criados por Stan Lee e Jack Kirby. Eles eram uma resposta da Marvel ao sucesso da Liga da Justiça da DC, que já fazia sucesso unindo grandes heróis. A ideia era ter um grupo onde os maiores nomes da Marvel se unissem para enfrentar ameaças impossíveis para qualquer herói solo. O primeiro time dos Vingadores nos quadrinhos era bem diferente do que vemos hoje. Ele era formado pelo Homem de Ferro, Thor, Hulk, Homem-Formiga e Vespa. O Capitão América só se juntou mais tarde, quando foi descoberto congelado no gelo e ressuscitado pelo time, tornando-se o coração e a moral dos Vingadores. Na história original, o vilão Loki, meio-irmão de Thor, tenta manipular o Hulk para causar caos na Terra. Isso leva outros heróis a tentarem controlar a situação, mas eles logo percebem que juntos são muito mais fortes. Nasce ali o primeiro grupo dos Vingadores, formado não apenas por heróis poderosos, mas por indivíduos com passados, personalidades e valores bem diferentes. Essa dinâmica foi o que fez os Vingadores se destacarem. Eles não eram amigos perfeitos, mas heróis dispostos a lutar lado a lado por um bem maior. A chegada de Ultron foi um dos eventos mais marcantes na história dos Vingadores, tanto nos quadrinhos quanto no MCU. Ele representa uma falha, e também um salto no desenvolvimento do time. No universo cinematográfico da Marvel, Ultron nasce como um experimento de Tony Stark e Bruce Banner. Após os ataques de alienígenas, Tony fica obcecado com a ideia de proteger o mundo de ameaças de outra dimensão e resolve criar uma inteligência artificial que pudesse funcionar como uma armadura em escala global. Mas as coisas saem completamente do controle. Ultron se torna uma consciência extremamente avançada que acredita que a humanidade é a verdadeira ameaça ao planeta e decide que a única maneira de salvar o mundo é destruindo seus habitantes. Quando Ultron se rebela e começa a construir um exército de robôs para realizar sua missão de destruição, os Vingadores percebem que precisam de mais aliados. É aí que a equipe começa a crescer de verdade. Nesse cenário, eles encontram dois aliados inesperados, Wanda e Pietro Maximoff, que têm poderes únicos. Pietro é um velocista, e Wanda, que viria a ser conhecida como a Feiticeira Escarlate, possui habilidades de manipulação de energia e telecinese. Inicialmente, os dois veem os Vingadores como inimigos, culpando Tony Stark pela criação das armas que destruíram sua cidade. Mas com o tempo, eles percebem a verdadeira ameaça que Ultron representa e se juntam aos Vingadores para derrotá-lo. Outro ponto crucial é a criação do Visão. Ultron, em sua obsessão por um corpo indestrutível, tenta transferir sua consciência para um corpo feito de vibranium. Mas os Vingadores interceptam esse plano e decidem dar vida ao corpo, usando a Joia da Mente. O Visão nasce como uma forma de vida sintética, mas com uma consciência e um senso de ética que o faz lutar ao lado dos heróis. A batalha contra Ultron não só traz novos membros para a equipe, mas também mostra as consequências e a responsabilidade do poder. Tony Stark passa a ter ainda mais dúvidas sobre os limites da tecnologia, e os Vingadores, com novos membros e novos poderes, começam a ver o mundo de forma mais complexa. Assim, a chegada de Ultron e a expansão do time marcam o fim de uma era mais simples para os Vingadores. A Guerra Civil foi um divisor de águas para os Vingadores, mostrando como os conflitos internos poderiam ser tão devastadores quanto os inimigos externos. Tudo começa após uma série de incidentes em que missões dos Vingadores resultam em perdas civis. A mais marcante ocorre em Lagos, onde uma explosão causada acidentalmente pela Feiticeira Escarlate acaba matando inocentes. Esses eventos levam os governos do mundo a querer mais controle sobre os heróis, criando o Tratado de Sokovia, que exige que todos os heróis se registrem e atuem sob a supervisão de uma força internacional. Aqui é onde as rachaduras se tornam fraturas profundas. O Homem de Ferro apoia o tratado. Por outro lado,
O Capitão América acredita que essa supervisão é uma ameaça à liberdade dos heróis, que seriam controlados por interesses políticos. Essas visões opostas dividem os Vingadores em dois lados. O time Stark e o time Capitão. A Guerra Civil deixa uma marca permanente nos heróis e em suas relações. Essa história não só altera a dinâmica dos Vingadores, mas também redefine o que significa ser um herói em um mundo cada vez mais complexo e politicamente carregado. A confiança quebrada, a lealdade colocada à prova e as feridas deixadas por essa batalha interna continuam a ecoar muito depois que o confronto acaba. A chegada de Thanos é o ápice de tudo que os Vingadores temeram desde o início. Ele é mais do que um vilão, ele é uma força inevitável, determinado a trazer o equilíbrio ao universo, mas de uma forma aterrorizante, eliminando metade de toda a vida. Com os Vingadores ainda divididos e feridos pela Guerra Civil, Thanos chega em um momento em que eles estão menos preparados para enfrentar uma ameaça dessa magnitude. Ele vem com um exército, mas a maior ameaça é ele mesmo. Em Vingadores, Guerra Infinita, Thanos e seus filhos da Ordem Negra atacam a Terra em busca das joias restantes, a Joia do Tempo, protegida pelo Doutor Estranho, e a Joia da Mente, que está com o Visão. A batalha final contra Thanos é o momento que redefine o que significa ser um Vingador. Eles conseguem reverter as ações do Titã Louco e salvar o universo, mas não sem perdas profundas. Tony Stark sacrifica sua vida para derrotar Thanos, e o Capitão América encerra sua jornada passando o escudo para um novo herói. A chegada de Thanos e sua derrota marcaram o fim de uma era para os Vingadores, deixando um legado de heroísmo, sacrifício e uma nova geração pronta para enfrentar os próximos desafios. Após a batalha final contra Thanos, o legado dos Vingadores originais se espalha, inspirando novos heróis a se levantarem e protegerem o mundo. Cada um dos heróis principais deixou um legado único que serve como base para uma nova geração, e essa passagem de tocha traz uma promessa: o mundo sempre terá seus protetores. Os Vingadores originais provaram que o heroísmo não está apenas nas habilidades extraordinárias, mas na coragem de fazer sacrifícios e lutar pelo bem maior. Os Vingadores agora são mais que um time, são um símbolo. E enquanto existirem ameaças, sempre haverá quem esteja pronto para responder ao chamado. Deixe aí nos comentários quem vocês acham que serão os próximos Vingadores. Será que veremos a união de novos heróis, como os jovens Vingadores, ou uma nova ameaça à altura de Thanos? E não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até o próximo vídeo.